Depois de uma primeira votação conturbada, a Câmara dos Vereadores de São Paulo pode aprovar ainda hoje a reforma da Previdência dos servidores municipais. Na sessão que começou na sexta-feira e terminou na madrugada de sábado, 33 parlamentares votaram a favor do projeto e 16 foram contrários. O déficit das aposentadorias em São Paulo está em 6 bilhões de reais e cresce num ritmo de 700 milhões de reais por ano. O líder do governo na Câmara, o vereador Fábio Riva, do PSDB, resume a reforma em 3 pontos. A criação da Previdência Complementar, a majoração da alíquota de 11 para 14 do servidor e do patronal, que é da Prefeitura, de 22 a 28, e a moralização para a questão das pensões, que é uma lei federal que, de uma forma ou de outra, ela põe os pontos de partida no sentido das das pensões por morte. Então, essa é a base do nosso projeto. A Câmara não deve apreciar o orçamento para o ano que vem, enquanto não votar a reforma da Previdência Municipal. Em entrevista à repórter Vitória Abel, o vereador Toninho Vespoli, do PSOL, critica a velocidade dessas discussões. Você precisa de tempo para discutir, você precisa de tempo para fazer o debate. E o governo não quer fazer o debate, porque ele sabe que as premissas dele são mentirosas. Então, foge do debate, faz as coisas atropeladas para tentar votar o projeto a todo custo, a toque de caixa. Entre, inclusive, a segunda votação vai ser entre o Natal e o Ano Novo. Quer dizer, é um absurdo tudo isso aqui. É no pagar das luzes do final do ano, vota-se um projeto dessa envergadura sem o debate suficiente. O Poder Executivo tentou aprovar o projeto ainda na gestão João Dória Júnior, em março, mas ele foi retirado da pauta depois de protesto dos servidores. O atual prefeito de São Paulo, Bruno Covas, justifica os ajustes recentes no texto porque ele estaria baseado na reforma federal. Que o projeto, quando foi construído, ele foi ancorado na reforma da Previdência que o governo federal estava discutindo. Então, portanto, talvez agora ele sofra alguns ajustes, porque não se sabe mais se o governo federal vai fazer a sua reforma da Previdência. De qualquer forma, nós estamos à disposição da Câmara Municipal, a gente sempre afirma isso, para dialogar, para conversar, para negociar, para rever, para alterar, para que a gente possa, de uma vez por todas, aprovar essa reforma. Apenas os novos servidores contratados após a aprovação da lei terão que aderir ao novo regime. Os vereadores rejeitaram a possibilidade de utilizar o dinheiro arrecadado com concessões e privatizações feitas pela Prefeitura para custear a Previdência Municipal. Bom, essa é uma dificuldade aqui de São Paulo e também de outras cidades do país, a aprovação da Previdência Municipal, Denise. Exatamente, Thiago, e não só municipal, mas temos problemas nos estados e temos problemas no âmbito federal. Quando houver discussão para valer no Congresso Nacional da reforma que deve ser apresentada pelo governo Bolsonaro, a gente não deve enfrentar uma situação muito mais fácil. Essa questão municipal já vem sendo discutida há bastante tempo. Eles estão aproveitando sim o final do ano para conseguir aprovação, porque é um período em que há menos mobilização do funcionalismo, algumas categorias fortes da pressão, como é o caso dos professores, estão em férias. Foi uma estratégia sim para aprovação, mas há necessidade disso acontecer, porque não dá para manter uma situação em que você tem benefícios muito elevados, a possibilidade de aposentadoria cedo, recebendo por um período mais longo. É a realidade que se tem financeira em relação à Previdência em todo o mundo. As pessoas estão vivendo mais. O Brasil é um dos países que permite a aposentadoria mais cedo, que não tem esse limite de idade mínima. E no caso do funcionalismo, a situação ainda é mais grave. Todos os estudos que a gente vê, levantamentos que fazem o balanço geral da Previdência, mostram que o setor público tem um déficit muito superior ao do setor privado. Então tem de ser atacada mesmo essa questão do servidor público, da previdência, inclusive em alguns estados com dificuldade maior se cogita a possibilidade de aumento da contribuição, inclusive dos inativos. Então não dá para fugir dessa discussão, por mais que ela pareça assim uma perda de benefícios para os aposentados, para os trabalhadores, é a realidade. Você tem que dividir o bolo de uma forma que seja razoável para que lá na frente não haja o risco simplesmente de você não ter como pagar. E no caso do funcionalismo, isso acarreta despesas adicionais para o governo que comprometem investimentos, que comprometem outras áreas, a administração eficiente de outras áreas. Então não tem como fugir, novos sistemas devem ser implantados, alguma forma de capitalização para novos trabalhadores, isso pensando no âmbito federal, e o que os estados estão torcendo é para que haja unificação dos sistemas quando for aprovada a proposta do governo federal, porque isso tira a discussão por estado da reforma da Previdência e pode se estender também a outros municípios.
Isso que a gente ouviu o vereador do PSOL falando, que é preciso mais tempo para debater, isso é o típico método psolista quando está avançando uma pauta sobre a qual eles são contra, né? Então eles dizem que é preciso haver mais tempo de debate. A reforma da Previdência, como a Denise falou, está sendo debatida há anos na esfera municipal, estadual e nacional também. Aliás, a Folha perguntou nesse fim de semana para o Henrique Meirelles quais eram as pautas de convergência entre o futuro governo do Jair Bolsonaro e o futuro governo estadual aqui em São Paulo do João Dória. E o Meirelles respondeu que existem várias coisas que o Bolsonaro já anunciou, por exemplo, privatizações. Depois ele falou, a reforma da Previdência Nacional com a abertura de possibilidade de reforma da Previdência Estadual, isso converge completamente com o que precisa ser feito em São Paulo. Então, a reforma da Previdência é necessária em todas as esferas, apesar das tentativas do PSOL de manter os gastos públicos muito elevados.